O Brasil nunca em sua história tinha assistido um período de guerras tão grasso, tão crítico, tão terrível como nós estamos assistindo hoje. Fazemos parte de uma sociedade, de uma geração que está assistindo abertamente, de forma terrível, a avalanche de pecados, e a gente sem saber o que fazer. A salvação não é um estado de negociação mercantilista da fé, mas a salvação é um estado, uma dimensão, onde eu tenho a leitura do que é treva e do que é luz. O pecado nos afasta de Deus. A salvação é um estado de espírito, originado da espiritualidade divina que completa o homem. A droga não completa, o sexo não completa, a riqueza não completa, o dinheiro não completa. Não existe felicidade, não existe bem-estar, não existe alegria fora do Calvário. Precisamos voltar à origem. Precisamos voltar à palavra. Já querem mudar a própria Bíblia. Já querem arrancar as páginas onde a Bíblia condena o pecado. Esse povo está brincando com Deus. Deus não precisa de uma hecatombe na terra para julgar os homens. Basta liberar um vírus invisível. Mata o rico e o pobre, o poderoso e o não poderoso. Nossa preocupação é com dinheiro. Nossa preocupação é com shopping. Nossa preocupação é com moda. Nós estamos doentes. Esse povo não está precisando de bênção, está precisando de conversão para salvação. Mateus 6,33: busquem primeiro o meu reino, e as outras coisas eu acrescento. Nós estamos buscando primeiro as outras coisas e esquecendo do reino. Quer ter saúde? Busca o reino. Quer ter paz? Busca o reino. Quer ter felicidade? Busca o reino. Quer ter progresso? Busque o reino. Busque o reino sem manipular e sem barganhar. Vou fazer isso, Senhor, para tu me dar isso. Você já perdeu. No momento em que você faz algo para Deus que a tua mão direita não vê o que a esquerda fez, o Senhor te recompensa. Cuidado que a tua vida, o teu sangue está fluindo porque Deus quer, o teu coração está batendo porque Deus quer, você saiu de casa e veio aqui hoje porque Deus quer que você ande, que você esteja vivendo. Mas se Deus não quiser, o teu sangue paralisa e não há ciência, nem dinheiro, nem medicina que faça você voltar a andar. Nós temos capacidade de produzir uma consciência, de sabermos o que é luz, o que é as trevas, o que é certo, o que é errado. E por que que brincamos? Nós estamos perdendo a alegria da salvação porque estamos completamente envolvidos com a cultura deste mundo. Nós estamos com a cultura do mundo e estamos querendo ser abençoados. Cadê a consciência da palavra? Cadê a consciência da responsabilidade? Não adianta correr para ganhar o mundo e perder a salvação. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Não deprecie a sua salvação. Desenvolva essa compreensão. Não venha para a igreja para olhar o pastor pregar, mas venha para absorver o que está sendo ensinado. É quando aprendemos que nós crescemos. Você passar aqui 1h40 e não aprender nada, você perdeu o seu tempo. Então, o que é salvação? É esta a aula teológica da nossa reunião hoje. E eu começo dizendo que não se pode negar que a palavra mais complexa, mais debatida em todos os tempos, bem como debatida em mais de 7.000 línguas faladas no mundo, é a palavra salvação. Nós temos mais ou menos 7.111 línguas faladas na terra. Uma loucura isso, né? Em todas elas, a palavra salvação é debatida e discutida. Só por ela ser a palavra mais debatida e mais discutida, mais analisada, mais estudada, mais pesquisada, já demonstra que é uma árvore que dá bom fruto. Porque nós temos aprendido que tudo aquilo que é saudável logo é perseguido. Tudo aquilo que é bom logo é perseguido. Tudo aquilo que é belo logo é perseguido. Porque aquilo que chama atenção para o bem, o antagonista Satanás produz inveja nos seus discípulos para perseguir.
Isto é uma realidade. Por que que a luz de Cristo é perseguida? Por que que o Evangelho é perseguido? E a palavra salvação nada mais é do que escapar, recuperar, curar, tornar saudável, salutar o homem. Mas só que ela tem normas. E são estas normas que conflitam com os interesses das trevas. Como a salvação é uma revelação, cai a ficha na consciência destes homens. Eles creem em Cristo, resolvem mudar de vida e formam o grupo que crê, que entende e pratica. Logo são perseguidos. O segundo grupo são os que não querem entender, logo desacreditam e não praticam e se tornam inimigos dos que praticam. Porque diz Paulo que a salvação envolve uma briga entre a carne e o espírito. No capítulo 8 de Romanos, Paulo explica de forma bem teológica a sua tese da salvação. Ele diz que o homem que se inclina para as coisas espirituais, ele não produz as coisas carnais. Ele chama de coisas carnais as práticas que são nocivas ao grupo social. Não só ao grupo social, mas primeiramente ao próprio homem, subjetivamente falando. Mas quando eu estou nas trevas, eu só vejo os meus interesses. Assim é dentro do reino espiritual. Por que que os homens não vêm para a luz? Jesus disse, para que as suas obras não sejam abandonadas, e eles amam isto. O reino das trevas premia o homem, promove o homem por um momento, e eles gostam desse prêmio porque é imediato. O reino da luz não. O reino da luz é semelhante a um projeto de câmbio financeiro chamado poupança. Você está depositando para o dia mau. Assim é a salvação. Você está praticando, produzindo, guardando para a salvação, para a sua saída daqui. Então a salvação é um embate entre a carne e o espírito. Paulo diz em Romanos 7 que quando eu sou salvo, eu continuo brigando com a carne, mas superando ela. Porém, quando eu não sou salvo, o meu espírito está acuado, submerso no oceano de desejos, que eu não consigo freá-lo. Aí o espírito sofre. Isso é muito fácil de entender. Paulo explica isso de forma muito delineada. Então os primeiros a receberem a revelação da salvação e da espiritualidade valorizam. Já o segundo grupo, por amarem as trevas mais do que a luz, discordam e desvalorizam-na. E acham que fé, que espiritualidade é uma coisa mecânica. Não é à toa que o próprio Papa já concorda com a reforma na Bíblia. E o Papa Francisco está dizendo, mas nós estamos na modernidade, temos que adequar a Bíblia à modernidade. Sim, mas a Bíblia não é um romance. Não tem um editor que edita capítulo e versículo na hora que ele quer. Não existe pastor, nem psicólogo, nem psiquiatra, nem cientista que consiga fazer com que você deixe uma prática errônea ou não. Não existe nenhuma ciência na Terra que faça com que um cérebro dependente químico se liberte. Não tem nenhum cientista que consiga explicar a alguém que escolheu um terceiro sexo que XX é um sexo, XY é outro sexo. A salvação ela é distinta porque ela é particular. Ela é distinta e particular porque é uma revelação. O Evangelho não é uma norma jurídica, não é uma peça jurídica. Evangelho não é uma ideologia, não é um regimento interno de um grupo social. Evangelho é uma revelação, que só quem recebe é quem abre o coração. Apocalipse 3:20 diz o Senhor: eu estou batendo na porta da alma humana. Se você abrir, eu entro
e revelo a minha vontade, os meus mistérios e o que é que vai acontecer após o túmulo a você. Se você não abrir, eu não posso fazer nada. Jesus disse: bem-aventurados são aqueles que não me viram, mas vão crer, do que vocês, judeus, que estão me vendo, olhando eu realizar os milagres, estão olhando para mim sem crer. Diz Paulo que a mensagem do evangelho sem Cristo seria vã, ou torna-se vã, debalde, em vão. Entenda uma coisa, que a salvação é o verbo divino contrapondo-se ao pecado, o verbo maligno. Verbo é ação. Então a salvação é a ação de Deus chamada de verbo, transformando o homem, reeducando o homem, modificando o homem, perdoando o homem, fazendo este homem ser revestido de uma nova dimensão. Enquanto que o pecado é o verbo, a desobediência, a rebeldia é o verbo da ação do maligno. O Brasil nunca em sua história tinha assistido um período de guerras tão grasso, tão crítico, tão terrível como nós estamos assistindo hoje. Eu e vocês fazemos parte de uma sociedade, de uma geração que está assistindo abertamente, de forma terrível, a avalanche de pecados, e a gente sem saber o que fazer. Então, etimologicamente, salvação é escapar da corrupção produzida pelo mundo, que no grego chama-se cosmos. A palavra cosmos significa cenário e palco de atuação de espíritos malignos na mente e na vida dos homens. A palavra cosmos, com K, significa administração espiritual do mal, influenciando os homens à prática do mal. Engraçado é que em 1 João 5,19, põe na Bíblia, põe no telão, que é muito interessante esse versículo. Este versículo é a revelação que divide o mundo. O apóstolo São João diz assim para a igreja: sabemos que somos de Deus, mas precisamos entender que o mundo é administrado por quem? Pelo maligno. A gente fica chocado com o que acontece? Ficamos. Nós ficamos perplexos com o que ocorre? Ficamos. Nós nos atribulamos? Sim. Nós sentimos medo? É óbvio. E a Bíblia diz que a gente precisa entender isto, que eles estão assim como nós. Olha para mim, assim como nós somos de Deus e vivemos cheios de Deus, o mais vazio de Deus aqui, só em estar aqui ouvindo a palavra, já está cheio de Deus. Sabemos que somos de Deus, porém este cosmos administrado pelos homens, pelo mundo, está no maligno. Em outras palavras, atribuições diabólicas. Põe aí capítulo 2, versículo 15 a 17, desse mesmo livro, capítulo 2, versículos 15 a 17. Aí João diz o seguinte: então, se vocês são de Deus, evitem amar o mundo, evitem compartilhar, participar das coisas que este mundo produz. Porque se você se comunica com este mundo, compartilha com este mundo, vive em amizade com este mundo, você ama o mundo. E quem ama o mundo, o amor de Deus, o amor do Pai, não pode estar em você. E ele diz algo célere e sério, versículo 16: porque toda a produção que há no mundo, e ele relata apenas 3: o desejo exagerado da carne, o desejo exagerado dos olhos e a soberba da vida, não vem de cima, não é produção da espiritualidade, mas é produção daqui de baixo, produção do mundo. Isso é uma advertência. Agora ele dá o resultado final, o checkmate, no versículo 17, dizendo: e aprenda uma coisa, que este cosmos, essa administração, este mundo vai passar. O que ele produziu como desejo exagerado, que é a concupiscência da carne, dos olhos e da vaidade, irão passar. Aí ele diz algo que a gente precisa se alegrar. Ele diz algo que a gente precisa colocar em prática e não ter medo do que está para acontecer. Ele diz algo que a gente precisa pôr em prática e não ficar assustado porque está para acontecer. Ele diz claramente, em outras palavras: não se preocupe que o mundo não vai derrotar você. Não se preocupe que o inimigo não vai pôr a mão sobre você.
Não se preocupe que nada vai te destruir. Não se preocupe que nada vai te matar. Não se preocupe que nada irá te isolar. Não se preocupe que nada irá te submergir. Ele diz assim: olha, aquele que busca fazer a vontade de Deus permanece. Permanece. Em outras palavras, supera, tem vitória, conquista, consegue ultrapassar, permanece para sempre. É motivo de dar um brado de glória e aplaudir ao Senhor nesta noite. Isto é uma promessa para cada um de nós. Este é o resultado da salvação. Nós somos seres sociáveis, seres sociais, sim, mas não significa dizer que a gente tem que estar imbricado, envolvidos com este mundo. Nós precisamos ser como a garça, entra na lama e sai branquinha ainda. Entenda que nós estamos no momento que a psicologia chama do sujeito perturbado de borderline. O que é a palavra borderline? É você estar sobre um fio para tomar uma decisão de ou cair no abismo, e com a mesma intensidade que você tem de cair no abismo, você tem de sair do abismo. Mas é a fronteira. Nós estamos na fronteira. A cada momento que nós estamos a viver e a cada dia que se passa, mais se aproxima da fronteira. Porque o antagonismo, o antônimo de salvação é treva, é perdição, é condenação. Paulo diz que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Em outras palavras, não há prejuízo, não há desgraça, não há miséria. Vocês sabem por que isso? Porque o diabo está querendo triunfar. Ele nunca vai triunfar, mas ele acha que pode triunfar, mas ele não vai triunfar. E este é o último grito de Satanás na terra. Ele quer estragar, e ele quer derrotar, e ele quer matar, e ele quer destruir o maior número de pessoas possível, inclusive crentes. Não é à toa que o Brasil já tem quase 30 milhões de desigrejados, revoltados. Não é à toa que o Brasil está passando também por esse limbo. E o que fazer? A salvação não é um estado de negociação mercantilista da fé, mas a salvação é um estado, uma dimensão, onde eu tenho a leitura do que é treva e do que é luz. Se eu perder essa capacidade de fazer essa leitura, eu estou perdido. O antônimo de salvação é pecado. E o que é a palavra pecado? Amartia, etimologicamente, errar o alvo. Todo erro não redimido conduz ao abismo. Todo erro não recuperado conduz ao prejuízo. A Bíblia Sagrada nos diz em Romanos 3:23, coloca aí: porque todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Precisa de um contrato assinado. Precisa de um contrato assinado. Que contrato é este? Põe aí 6:23. 6:23 de Romanos. Porque o salário do pecado, a atividade fora da salvação é morte eterna. Mas a obediência e eu participar desta dimensão chamada salvação, que é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, é um dom que eu recebo de graça, é uma dádiva. Todos nós ficamos felizes no dia do aniversário recebermos um presente, ou fora do aniversário sermos lembrados por alguém que nos ama e mandar uma mensagem, ou lembrar de nós. A salvação é Deus se lembrando de você. A salvação é Deus te presenteando. A salvação é Deus dizendo assim: diante de 7 bilhões de habitantes, Francisca, Raimunda, José, Francisco, Bartolomeu, eu me lembrei de ti e vim deixar a ti a minha dádiva. A dádiva é a salvação, perdão de pecados, restauração, redenção, transformação, purificação, justificação, santificação. É isto que Deus faz com o homem. Deus fez comigo, Deus fez com você, Deus fez com todos nós. É Ele descendo para se encontrar conosco, e a obra de Deus sendo realizada nas nossas almas, nos nossos corações. O salário do pecado é a morte, mas está aí a dádiva. A salvação é o estado de espírito, originado da espiritualidade divina que completa o homem. A droga não completa, o sexo não completa, a riqueza não completa, o dinheiro não completa. Não existe felicidade, não existe bem-estar,
Não existe alegria fora do Calvário, fora do túmulo vazio, fora do cristianismo. Assim sendo, a salvação é uma necessidade de todo ser vivente. Assim sendo, a salvação é uma necessidade de todo ser vivente. 2 Timóteo 2:4. Diz o magno apóstolo São Paulo em 2 Timóteo 2:4: nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida. Ao contrário, se esforça a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. A salvação é uma incorporação, é uma guerra. Mas se eu fui requisitado e fui alistado ao exército, por que eu vou embora? Vou desertar? Se eu desertar desta guerra, abandonando este exército, com certeza a falência é real. Põe aí 1 João 4:14. E nós temos visto isso, e estamos testificando que Deus enviou seu Filho para ser o Salvador Para onde vamos? A salvação está nele, o caminho e a verdade é ele, a água da vida é ele, o perdão de pecados é ele. Entende porque nós estamos numa guerra na terra? É uma guerra santa, é uma guerra santa. Só sei que olhe para mim, o caminho está se estreitando. Esta luta toda é por causa da gente. Eles querem destruir a cultura judaica cristã que governou o mundo desde a sua fundação. A cultura judaica cristã, tendo como Cristo o ápice da sua semântica, simplesmente foi quem fez o mundo prosperar e o mundo crescer, inclusive a Europa. Lutero disse para a igreja: nós precisamos voltar à palavra. De repente nós estamos 503 anos depois do mesmo jeito. Agora já não são mais luteros dentro da igreja católica, monges católicos. Agora são pastores, gritando para vocês ouvirem: precisamos voltar à origem, precisamos voltar à palavra. Perdemos tempo. Foram 20 anos a gente feito aquela ave grande que as pessoas criam agora, feito avestruz. Escute, olha aqui, 20 anos nós evangélicos feito avestruz com a cabeça no chão, dentro do buraco. E quando tiramos a cabeça, as trevas tinham dominado. A salvação hoje não representa mais uma cultura. Já querem mudar a própria Bíblia, já querem arrancar as páginas onde a Bíblia condena o pecado. Para onde iremos? Ou para quem iremos? Isto é muito sério. Nós precisamos ter uma posição. João 3:17, veja o que diz. Escutem isto: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para aprisionar, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse livre, liberto, salvo, transformado. Nós estamos perdendo esta oportunidade, esta capacidade. Gente, a salvação nos sacia. Assim como biologicamente estamos com fome e sentamos na mesa para almoçar e ficamos saciados. Mas a salvação só sacia quem está vivo, quem está morto não. Nós estamos mortos espiritualmente. Nós precisamos urgente de um avivamento. Esta igreja tem uma faixa de 40 a 45 mil membros, região Fortaleza, região metropolitana, Grande Fortaleza. Convoquei vocês para orar. Pode ficar em casa, apenas ligue o celular, ponha no canal. Nós tivemos mais gente fora do Brasil e Brasil afora do que nós, a fonte e a origem do movimento de oração. Recebi várias ligações hoje. Aconteceu a oração? Mensagem: aconteceu, irmão. Eu perdi. Se fosse o Fortaleza jogando, o Ceará jogando às 6 da manhã, você não perdia. Se fosse uma viagem de seu interesse ou algo do seu interesse, você nem dormiria. Você colocaria um despertador ou então um sino para tinir nos teus ouvidos.
Porque a gente não perde aquilo que engorda a nossa alma, mas nós não valorizamos aquilo que engorda o nosso espírito. O Senhor vai ter um encontro com cada um de nós. Deus está dando uma chance. Não é só nós evangélicos, são os políticos, são os juízes. Esse povo está brincando com Deus. Deus não precisa de uma hecatombe na terra para julgar os homens. Basta Ele liberar um vírus invisível. Mata o rico e o pobre, o poderoso e o não poderoso. Enquanto nós não entender que a salvação é uma dimensão espiritual, que Deus está falando para a gente, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nossa preocupação é com dinheiro, nossa preocupação é com shopping, nossa preocupação é com moda. Eu conheço casos aqui nessa igreja de pessoas que não conseguem vir uma reunião da igreja porque tem que estar no shopping olhando vitrine. Nós estamos doentes. Nós estamos doentes. Deus está fechando a porta. Deus tem falado ao meu coração através da palavra, dizendo: cuidado para não exagerar na oração sobre bênção. Esse povo não está precisando de bênção, está precisando de conversão para salvação. Porque a palavra grega para salvação significa soteria, que significa curar, providenciar, recuperação, resgatar para produzir saúde. Como é que nós queremos estar salvos se estamos doentes? Nós precisamos primeiro nos curar. Mateus 6,33, busquem primeiro o meu reino, e as outras coisas eu acrescento. Nós estamos buscando primeiro as outras coisas e esquecendo do reino. Quer ter saúde? Busca o reino. Quer ter paz? Busca o reino. Quer ter felicidade? Busca o reino. Quer ter progresso? Busca o reino. Busque o reino sem manipular e sem barganhar. Vou fazer isso, Senhor, para tu me dar isso. Você já perdeu. No momento em que você faz algo para Deus que a tua mão direita não vê o que a esquerda fez, o Senhor te recompensa. Cuidado que a tua vida, o teu sangue está fluindo porque Deus quer, o teu coração está batendo porque Deus quer, você saiu de casa e veio aqui hoje porque Deus quer que você ande, que você esteja vivendo. Mas se Deus não quiser, o teu sangue paralisa e não há ciência, nem dinheiro, nem medicina que faça você voltar a andar. Você depende de Deus, você é de Deus, você foi escolhido por Deus, você foi salvo por Deus. Nós devemos glorificar e exaltar o nome dEle, porque Ele é o nosso Senhor e Salvador. Entenda esta verdade, glorifique a Ele. Então a salvação implica tanta importância que a gente não tem observado essas importâncias. Primeiro, a salvação implica que o homem está perdido, logo doente da alma. O pecado adoece a alma, a salvação restaura a alma. Assim como, da mesma forma que o doente precisa de médico, os homens estão desesperadamente doentes, precisando de Deus. Põe aí Isaías 1,6. Isaías 1,6 nos diz: desde a planta do pé até a cabeça do homem não tem coisa sã. Está falando da subjetividade, das nossas produções internas. Só há imoralidade, feridas, contusões e chagas vivas. Quer dizer, as doenças não estão sendo tratadas. Olha para mim, a vaidade não está sendo tratada, a depressão não está sendo tratada, a ganância não está sendo tratada, a ambição não está sendo tratada. Feridas vivas, que não foram exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Isto é, nós não estamos permitindo o médico tratar. Não, eu quero ser assim, comigo é assim. Não é, meu filho. Se você faz parte da salvação, você vai ser amolecido com óleo na marra, porque Deus não vai te perder para o diabo. Se Ele te escolheu para a salvação, Ele não vai te perder para o diabo. Está ouvindo, Queiroz? Está ouvindo vocês que foram um dia do mundo valentões, perigosos? Vocês podem voltar a ter raiva, vocês podem se zangar, vocês podem até dizer: eu vou sair da igreja, eu não gostei do pastor, eu não gostei daquela irmã. Você pode ter liberdade de dizer o que você quiser,
mas o pastor não é seu dono. Você tem um dono, você tem alguém que te resgatou, que te perdoou, que te restaurou, que te modificou. Você vai prestar conta com aquele que te salvou. Você não é mais seu. A salvação é uma condição dada, escolhida, legislada pelo próprio Senhor. Segunda coisa, como uma condenação que precisa de um advogado, nós homens estamos presos no pecado, carente e sedente de um juiz ou de um advogado, e este advogado é Cristo. Põe aí Romanos 3:19. Romanos 3:19. Nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Morreu. Cristãos e não cristãos, evangélicos e não evangélicos, estão debaixo desse juízo. Nós temos liberdade de falar e decidir da forma que a gente quiser, mas nós que já conhecemos a verdade é que estamos mesmo debaixo desse juízo. Deus não vai perder nenhum daqueles que Ele chamou. Eu vou voltar a repetir aqui um testemunho triste de uma pessoa que foi meu amigo na adolescência. Tornou-se pastor. E segundo as pessoas próximas dele, diziam que ele tinha um problema de homossexualismo. Eu não sei, eu nunca vi. E aquele moço aqui em Fortaleza, em uma manhã de segunda-feira, ele amanhece sentado na beira de um poste, morto, esfaqueado. Foi um escândalo em Fortaleza. No depoimento, alguém que passou na hora, como testemunha do ocorrido, relatou que chegou na hora em que ele estava passando para outra vida, sentado no poste, encostado no poste, as vísceras, o sangue descendo, e as suas últimas palavras eram: me perdoe, Deus, me perdoe, eu errei, me perdoe. Vocês acham que Deus perdoou? Perdoou ou não perdoou? Estava sob o juízo. O que é que o Senhor disse? Estou te dando chance, oportunidade, já que você não quer. Põe aí 1 Coríntios 5:5. Fiquem atentos que isso é muito sério o que Deus está falando hoje aqui. Que seja entregue a Satanás o corpo para a destruição da carne, mas o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não pense que você vai brincar com o evangelho e vai ficar desse jeito. E não pense vocês que alguém, olha, morreu acidentado. Não se meta nesta hora com ninguém. Você não sabe o que aconteceu no momento em que o espírito estava dando a Deus a carne. A carne não herda o reino de Deus. Nosso espírito é do Senhor. Você é do Senhor. Você é do Senhor. Glorificado seja o Senhor para sempre. O Senhor não vai perder nenhum de nós. Nós somos do Senhor. Glorificado seja Ele para sempre. Glorifica a Deus pela salvação. Isto é salvação, isto é salvação. Glorifica a Deus, isto é salvação. Com toda a tua fraqueza, com toda a tua falha, mas o Senhor te resgata, o Senhor te perdoa, o Senhor te ama. Glorificado seja o Senhor. Glorifica, abre o coração. Um instante de glorificação ao Senhor. Deus está falando para o Brasil e para o mundo a partir daqui da Canaã nesta noite. Glorificado seja o Senhor para sempre. Ele não vai te perder. Entenda isto, entenda isto. Nós temos capacidade de produzir uma consciência, de sabermos o que é luz, o que é as trevas, o que é certo, o que é errado. E por que brincamos?
Entenda que o juiz de Deus será segundo o comportamento de cada um. O juízo de Deus será segundo o comportamento de cada um. Esta palavra está dizendo que eu não posso te julgar, nem você pode me julgar, nem nós nos podemos nos julgar. Eu acho isso, eu acho aquilo, fulano é isso, fulano é aquilo. Você não é mais tempo para ficar desse comportamento. Nós estamos perdendo a alegria da salvação, porque estamos completamente envolvidos com a cultura deste mundo. Bisbilhotamento da vida alheia. Hoje, antes do almoço, eu abri a TV, que a TV lá de casa não pega mais canais, só pega os canais de YouTube das igrejas. Eu achei lindo o círculo de oração lá de Pernambuco. Hoje, meio-dia, eles lá, eu olhando, meu Deus, foi para isso que a internet foi feita. A internet foi feita, segundo Daniel capítulo 12, o aumento da ciência, o avanço da ciência, para a igreja deslanchar com o evangelho. Não leva a mal a crítica que eu vou fazer agora. Quantas mensagens bíblicas pelo teu WhatsApp tu mandou para alguém? Mas tu quer bênção. Não leva a mal o que eu vou te dizer agora. As tuas redes sociais têm mais coisas fúteis do que espirituais, ou mais espirituais do que coisas fúteis? E a gente quer ser abençoado. Deus deu a tecnologia para a gente alcançar o mundo, porque está escrito em Mateus 28, e este evangelho terá, é uma determinação, uma ordenança, que ser pregado em testemunho a todas as gentes. Um empresário de Florianópolis veio quarta-feira para o culto, trouxe alguns funcionários e disse: eu quero me congregar aqui porque a minha igreja lá não está bem, eu quero me congregar aqui virtualmente, uma vez por mês eu venho assistir o culto. E ele tem uma extensão da empresa aqui em Fortaleza e trouxe os funcionários dele. Não sei nem se ele está aqui, que ele disse que viria hoje para o culto. E aqueles funcionários assistiram o culto na quarta-feira e saíram vibrando. E ele me ligou quando chegou no hotel: meu pastor, meu pai, vai me chamando de pai, meu pai, meus funcionários saíram encantados com o senhor e com a igreja. Deixa eu fazer uma pergunta ao senhor: tem algum grupo da igreja de WhatsApp para evangelizar eles? Eu disse: tem. Pois vou passar os telefones para o senhor, para o grupo de WhatsApp da igreja, está evangelizando eles todo dia. Eu digo: tem. Aí hoje: e aí, pastor, mandou? Eu digo: esqueci. Porque eu só encontro um grupo de fofoqueiros. Eu quase morro de vergonha. Estou mentindo? As redes sociais do povo evangélico estão servindo para briga. E pasmem vocês, para mostrar nudes. O senhor está exagerando? Eu estou terminando o mês de outubro com 3 famílias aqui da igreja destruídas. Os maridos aqui chorando, estão aqui eles, chorando, porque a irmã só quer estar agora na academia. E posta. Aí a outra só quer estar naquele negócio que fica bronzeada, né? Aí, puxa aqui o peito. É o cão, irmão. É o cão, irmão. É o cão, irmão. É o cão, irmão. Evangelizar não evangeliza. Fazer uma oração não faz. Vou ficar só com as mulheres não, vai para os homens também. Estão tudo doido. Não é pecado fazer uma academia. Não é pecado fazer uma caminhada. Não é pecado, tem que cuidar do corpo. Mas não esqueça que você é templo e habitação do Espírito Santo de Deus.
Nós estamos com a cultura do mundo e estamos querendo ser abençoados. Cadê a consciência da palavra? Cadê a consciência da responsabilidade? Estamos perdidos, completamente perdidos. E por último, a salvação é Deus mostrando o seu amor relacional com os homens para tirá-los das trevas. Irmãos, o salvo não é pecado ir à praia, não é pecado comer churrasco, não é pecado pizzaria, não é pecado, irmão. Nós não estamos, sabe, fechando isso. Que é isso? Não é isso. Salvação é luz, irmão. Mostra teu corpo pro teu marido. Mostra teu corpo para tua esposa, cara. Demônio destrói filho, destrói filho, destrói a família, acaba com tudo. Demônio. Isso é demônio, irmão. Isso é demônio. Isso é demônio. E Deus manda eu dizer algo muito forte aqui: as portas vão se fechar. Porta de trabalho, porta de emprego, porta financeira. Porque Deus não vai estar dando bênção a você para você ser uma peça anticristã. Deus não vai fazer bênção na tua casa para você ser treva. Te converte. Põe aí Efésios 2:10 para a gente encerrar. A salvação de Cristo pelo Calvário é para tirar a nossa relação com as trevas. Efésios 2:2. Os não salvos andam segundo o curso deste mundo, segundo a orientação de um príncipe das potestades do ar, que trabalha na cabeça dos filhos da desobediência. Os filhos da desobediência não significa que é filho das trevas nem filho da luz. São homens e mulheres que resolvem abrir sua alma para as trevas. Não adianta a gente estar aqui. Põe aí Tiago 4:4. Tiago 4:4. Não adianta a gente estar aqui na hora do louvor, arriba a mão para lá, arriba a mão para cá, e faz a maior auê do mundo, um teatro. Não, irmão. É melhor você ficar calado e pedir: tem misericórdia de mim, Senhor, do que fazer teatro, do que fazer espetáculo. Olha o que São Tiago diz: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, fique sabendo, vai ser inimigo de Deus. Essa é a verdade. Nós estamos no limiar de uma grande hecatombe na terra. A qualquer momento nós poderemos ouvir uma hecatombe na terra. A qualquer momento. A qualquer momento. Quantas pessoas estão hoje em lugares que não é aqui? O que é que estas pessoas estão ganhando? Quantas pessoas estão hoje, agora à noite, em lugares que não é a casa de Deus? Estão ganhando o quê, irmão? Ganhando o quê? Irmão, ganhando o quê? Me fala. Quem conhece a palavra, quem conhece a verdade e não busca estar servindo ao Senhor, não tem nada para ser ganho. Lugar de crente no domingo à noite ou numa qualquer dia da semana é na casa do Senhor. Não adianta correr para ganhar o mundo e perder a salvação. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor, porque só Ele tem capacidade para salvar. Efésios 3:20. Efésios 3:20. Veja o que diz, para encerrar: aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Olha para mim, é esse o teu Cristo. Deixa aí, é esse o teu Cristo. Paulo está dizendo: busque, agregue-se a Ele, que Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que eu possa pensar e pedir. Nós estamos precisando crer nesse Cristo. Isso significa salvação, bem-estar. Salvação é cura, salvação é bem-estar, salvação é restauração, é recuperação. Não se justifica crentes abarrotados de problema. Os problemas nunca deixarão de existir, mas atingir frontalmente é errado. Em Cristo somos mais do que vencedores. Então está aí esse Cristo. Isto é salvação. Põe aí, por favor, Hebreus 2:18. Porque naquilo que Ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer. Olha aí, para a revelação, olha que coisa. Ah, pastor, é porque, peraí, irmão.
naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados e dar vitória. Levanta a tua cabeça, ergue a tua alma, para de murmurar, para de reclamar. Vou terminar fazendo um pedido de pai e pastor. Para das tuas amizades que está destruindo a tua fé e a tua paz. Pode ser aqui dentro da igreja. Isso é conselho de pai e pastor, isso é problema teu, você é que escolhe de sim ou não. Está te fazendo bem essa amizade? Está te fazendo bem essa amizade? Essa amizade dentro da igreja, diácono, presbítero, obreiro, diácono, diaconisa, irmã, está te fazendo bem? Tu tem conseguido chegar na igreja e dar um glória a Deus? Ou tu tem vergonha de quem está ao teu lado? Não deprecie a sua salvação. Está te fazendo bem? Onde está a alegria da salvação que você recebeu de Deus? O compromisso da salvação, a responsabilidade da salvação. Quantas pessoas estão sendo destruídas, que estão na relação em que você seria o instrumento que Deus ia usar para salvá-las, e não estão sendo salvas? Teu marido, teu filho, tua esposa. Você é a culpada, você é o culpado. Quem está atrapalhando a tua fé? Do que adianta eu estar aqui estourando meus pulmões, tempo de me acabar, e vocês, coração cheio de mágoa. Você está doente. Eu aprendi muito cedo a não colocar no meu hall de membros ou de amigos pessoas que atrapalham a minha fé. Sofro até da família, chamado de besta santarrão. Se meu pai atrapalhar a minha fé, estou fora. Papai, com licença. Se eu fico no seu canto, que eu fico no meu, mas não atrapalha a minha fé, não atrapalha a minha salvação. Você foi chamado para ser instrumento de Deus. Põe aí para fechar, 2 Coríntios 6:19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo? 1 Coríntios 6:19. Diga comigo, eu sou. Não, eu quero ouvir todos. Eu sou santuário do Espírito Santo. Ele habita em mim. Sou possuído por Deus. Agora diga bem forte, eu não pertenço a mim mesmo. Bora, eu não pertenço a mim mesmo. Você pertence ao Senhor.